Graça e paz a todos. Mais um encontro através desse vídeo. E o que eu desejo é, a partir desse momento, que a mensagem que é sendo dada encontre em cada um de nós justamente um coração livre para receber justamente o Senhor que se expressa através da palavra em nossos corações. Então desejo essa graça, desejo a alegria do Senhor esteja com você e com todos vocês que estão próximos, justamente receber tudo isso, e possamos daqui para frente, estar mais analisando a nossa relação com Deus, com a sua palavra, e tendo cuidado da nossa alma, porque ela tem um valor muito grande. Se a tua alma não tivesse um valor tão grande, o diabo não estava correndo atrás dela de maneira nenhuma. Ela não queria possuir a nossa alma. Então você vê a importância. Agora, a responsabilidade é de cada um de nós de cuidar da nossa própria alma, que é a nossa vida que Deus nos deu em nome de Jesus Cristo. E então, por isso que eu começo falando isso para vocês e chamando a atenção de um ponto muito importante. Nós vivemos um momento muito difícil dentro da obra de Deus neste mundo. Por quê? Como já tinha dito anteriormente, a mistura do espiritual com o carnal. Então isso trouxe uma confusão tão grande que hoje não existe mais doutrina nas igrejas. É a coisa mais difícil. Eles inventaram que nós temos problemas. Nós temos problemas conjugais, nós temos problema no casamento, nós temos problema com o filho, nós temos problema de ordem física, nós temos problema dentro do trabalho, aí entra as invejas, entra as perseguições. Então o crente, ele habituou daí para frente a lutar com essas dificuldades. Só que o crente não encontra vitória, porque problemas é o que não falta dentro de cada um de nós. Então por isso que a igreja vem se perdendo. Por isso que a igreja não tem parado para examinar, avaliar que a dimensão da obra de Deus nas nossas vidas é uma coisa muito grande e importantíssima em cada um de nós. De você receber justamente a vida de Deus. Para que essa vida justamente venha combater o mal justamente dentro de cada um de nós. E então por isso que uma das maiores perversidades na vida do cristão foi justamente tirarem dos atos de Deus, do altar, as doutrinas bíblicas. E uma das doutrinas também muito importante é a doutrina do pecado. Que muitos crentes, irmãos, acham que nós não temos pecados. E não lutamos de maneira nenhuma para isso. Estamos lutando com o problema, lutando contra o vício do cônjuge, o vício do filho, entendeu? Nós passamos a lutar dentro disso. E o que acontece conosco? Nós tiramos o foco de Deus e botamos o foco nas coisinhas nossas do dia a dia. Então é isso que o crente vai se perdendo. Porque a partir do momento que nós digamos que não tem mais pecado, a Bíblia justamente rebate isso em mim, rebate em você, e rebate em tudo pessoas que se levantar justamente dentro dessa expressão. Porque quando você abre a sua Bíblia, lá no primeiro livro de João, no capítulo, no verso 7, ela já começa justamente a chamar nós de mentiroso. Quando você pensa que não tem pecado. Porque a Bíblia diz que é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando comigo e com você, entendeu? Lá no capítulo 1, justamente no verso 8, ela diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Você está vendo o grande erro nosso? Justamente é isso. É nós dizer que não temos pecado. Primeiro nós estamos sendo enganados. Nós estamos enganando a nós mesmos. Não existe verdade em nós. Então esse é o grande erro que as igrejas hoje, os líderes, não ensinam de maneira nenhuma. Isso dá trabalho para ensinar. Você precisa ter pessoas que têm conhecimento, maturidade espiritual, para ensinar isso dentro justamente da comunhão com os irmãos. E então por isso que isso foi abolido, deixar de fora, que foi estratégia de Satanás. Aí inventaram essa história, inventaram a história de campanha, a história de corrente, você fazer isso, você fazer aquilo, e os irmãos não perceberam, não examinaram a escritura de maneira nenhuma, porque eles falam muito bem, os líderes esses grandes mega templos, eles dizem assim que, não, Jesus já morreu na cruz, já venceu todos os pecados. As coisas não é assim não, mano.
Deus não é um Deus de confusão. Na cruz foi vencido toda a obra do diabo. Jesus veio neste mundo desfazer a obra do diabo. E o pecado é uma obra do diabo na vida justamente do homem. É isso que nós temos que entender e compreender e ter mais cuidado com nossos atos, nossas atitudes, em nome de Jesus Cristo. Porque quando esse tópico frisa isso, é porque existe o pecado em nós. É a verdade. Não podemos justamente contradizer a verdade. Aí você olha hoje, dentro dos templos que existem por aí, o que é que você vê hoje? Fofoca, intriga, irmãos indiferentes com o outro. Você vê a prostituição, o adultério, o lesbianismo, entendeu? O homossexualismo, tudo hoje dentro da igreja que se diz que é de Cristo. Aí eu te pergunto, você está ouvindo essa mensagem, você que vela pela sua alma, eu te pergunto, isso é o quê? Isso é o que dentro da igreja? Pense nisso. Isso é o que dentro da igreja, esses atos, atitudes? Não são os atos do pecado que faz nós cometer os pecados no dia a dia? É ou não é? Pense biblicamente. Pensa de uma maneira divina e vê se essa não é a realidade. Nós estamos vivendo no engano, no erro a cada dia. Isso tem levado muitos irmãos ao sofrimento, os irmãos ao sofrimento, porque desconsidera essa verdade e abraça a mentira. E vai abraçando a mentira, porque tudo que acontece em mim de ruim é fruto das minhas atitudes, é fruto das minhas ações impensadas, insensatas, porque não está de acordo com a vontade de Deus. Porque se nós examinarmos a Escritura mais um pouquinho à frente, se você for no livro do Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos observar dois versículos lá, que é o versículo, se não me engano, 24 e o versículo 25 do capítulo 12 de João. Olha o que o Senhor nos diz, o Senhor Jesus Cristo nos diz através da sua palavra. Ele diz assim: na verdade, vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Presta atenção. 25. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Se você, amado irmão e irmã, não quiser justamente perder a sua vida natural, você se acaba, você se perde. Quem domina você é o pecado, a sua natureza carnal, uma natureza diabólica, satânica, que o diabo desenvolveu lá no jardim, falando para Eva que havia uma opção melhor do que aquela opção que Deus deu. Então, por isso você opta, como você diz, professa ser cristão, e você começa a agir por sua conta própria, então o que acontece? Você não quer perder a sua vida. E a palavra de Deus no 25, João capítulo 12, ela diz que você perderá. E quem neste mundo aborrecer, odiar a sua vida, guardará para a vida eterna. Nós temos ou não temos pecado? Essa doutrina foi ou não foi abolida dos maiores templos deste mundo, dos ministérios? Foi abolida. Por isso que nós estamos caindo no erro. Porque nós estamos justamente caindo na mentira, nos enganos, nos ensinamentos errados, nos espíritos que pregam dominador, escravizador, ganancioso, avarento, e nós não temos percebido, porque o pecado enegrece a nossa compreensão. A gente não capta verdadeiramente o discernimento espiritual daquela palavra. A gente não vê o que está por detrás de maneira nenhuma, que existe um erro, existe um engano. Então, por isso que eu estou aqui hoje falando com você a respeito justamente disso, para nós acordarmos a cada dia. O que tem que acordar, nós somos do dia, não somos da noite de maneira nenhuma, amados irmãos. Reflita, pense bem dentro disso. A nossa vida tem que ser odiada, desprezada. Não podemos alimentar mais ela de maneira nenhuma. Você não vê que o Senhor Jesus diz, o Senhor Jesus Cristo diz nos Evangelhos? Aquele que vem após mim, não negar a si mesmo, não é digno dele. Aí você fala, pastor, o que Jesus fez na cruz? Venceu o mal.
Ele venceu o mal, mas o mal está dentro de mim e dentro de você. Ele venceu, nos deu a vitória habitando em cada um de nós. Porque nós temos a vida de Jesus dentro de nós. Porque no batismo, que no batismo você teve, no novo nascimento, você se uniu a Cristo Jesus. Que é para você desenvolver um relacionamento e se identificar cada dia com Ele. Mas se você não tem ensinamento, você não se preocupa com isso, então o pecado tomará conta de você. Eu vou te mostrar uma coisa muito séria dentro da palavra de Deus, voltando lá no livro, no primeiro livro de João, que é uma coisa que poucos crentes entendem isso, e é muito difícil esse líder evangélico ensinar a vocês. Por que que acontece? Quanto mais nós somos ignorantes acerca da vida, mas nós somos fáceis de ser dominados, escravizados. Porque ficamos naquele blá-blá de religioso, sem compromisso, e não vamos se apegando ao outro, como eu já falei anteriormente. Então a carne se apega. Quando você se apega ao outro, ao sentimento, como foi dito, você fica com medo de contrariar o outro. Aí você fica no engano, os dois se acabam, se destroem. Você está entendendo como é que funciona? É dessa maneira. Então, quando eu li o primeiro trecho de 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, verso 8, presta atenção nesse detalhe da palavra de Deus. Nesse sentido, ele diz assim: se dissermos que não temos pecado, eu frisei muito bem isso e estou refrisando, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha o que diz o texto no versículo 9: se confessarmos nossos pecados, existe uma diferença de pecado e pecado. O que é o pecado, pastor? O pecado é a natureza humana que está dentro de cada um de nós cristãos. Porque na obra de Jesus, Deus não revelou a nossa natureza. Não foi Ele que criou esse em mim, uma natureza ruim, inimiga dele. Foi nós que adquirimos o jardim através de nossos pais. Então o que Deus faz? Deus vem para dentro de mim, dentro de você, através do seu Santo Espírito, e habita em mim e em você. E passamos através do Espírito da verdade e a vida de Jesus em nós, para nós estar unidos a Cristo, identificados justamente na sua pessoa. Que é para na hora que a nossa carne, ou essa natureza desgraçada, que é a natureza humana, se manifestar, então nós confessamos ao Senhor. O quê? Aquilo que o pecado fez eu produzir. Então quem faz eu prostituir o pecado? Quando eu cometo, quem faz eu prostituir o pecado? Quando justamente eu dou ocasião ao pecado em mim, eu cometo os pecados. Aí o que acontece com o cristão? Ele procura acabar com os pecados, ficar em silêncio, de televisão, ninguém fala, ninguém grita. Isso não resolve. Você precisa matar a natureza pecadora que está dentro de cada um de nós. Nos líderes. Por isso tem escândalo na igreja. Por que tem escândalo na igreja? A natureza que ninguém mata. As pessoas ficam preocupadas em abafar os pecados. A fofoca, a intriga, o adultério, mas a natureza pecadora está dentro de nós. Nós temos que combater isso no dia a dia. Por isso que Deus deu a sua vida, que é a natureza divina dentro de nós. Que é para nós se alimentarmos através dessa palavra, que é o alimento espiritual, se fortalecer no Espírito, que recebemos no novo nascimento do Espírito, novo coração, para que nós possamos resistir à pressão dentro de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você está vendo a diferença entre pecado e pecado? Pecado é a natureza carnal dentro do crente. E pecado só aqui nós cometemos no dia a dia. Que necessita, como diz a palavra de Deus, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar o nosso pecado e nos purificar de toda injustiça, que é a obra do pecado. Aí conclui no 10. Se dissermos que não pecamos, está vendo? Pecamos, cometemos o delírio dos pecados, fazemos-lo mentiroso igual o diabo, nós damos filho do diabo mentiroso, que o diabo é o pai da mentira, se tornando filho da mentira. E a sua palavra não está em nós. Pense e reflita. Eu deixo essa mensagem para você. Que o nosso desejo é que você cresça no conhecimento de Deus. E sempre vou reprisar essas frases. Não estamos aqui para jogar você contra o seu ministério, nem contra os seus pastores, bispos, apóstolos. A nossa visão é uma visão bíblica. Simples, mas de profundeza conhecimento.
E a nossa preocupação é com o próximo também. Que às vezes nós não temos essa oportunidade, você está tendo aí agora. Só que você precisa, né, se alimentar da palavra. Você tem que saber como você vai agir daí para frente. Como eu falei, você não tem que rebelar contra a autoridade, não tem que chegar com a Bíblia, ouvir lá no vídeo e fala dessa maneira. Não, isso é uma coisa sua, uma coisa pessoal sua. Você tem que cuidar de ti. Você lembra que nós falamos da Timóteo? Tem que cuidar de ti mesmo. É uma ordem imperativa que Deus nos afirma dentro disso. Observa as mulheres de Berea, na Grécia. Toda vez que Paulo pregava, ela examinava se era assim ou não. E muitas se converteram. Então nós não podemos ficar bitolados. A riqueza de Deus, a vida, é uma sabedoria profunda em nossos corações. Vibra com a vida de Deus. Vibra cada dia, procura cada dia se integrar. Quando você ouve a mensagem, você deve permanecer nessa mensagem. Você deve parar, pensar, refletir. Você tem que começar a destrinchar, entendeu? A cada dia destrinchar. Porque quando você começa a meditar, você começa a mastigar com seus pensamentos. Você vai extraindo riqueza, um tesouro eterno. É a palavra de Deus. Não se esgota de maneira nenhuma. Em nome de Jesus Cristo. Mais uma vez, muito obrigado mesmo, de todo o meu coração, que Deus continua te despertando, te iluminando, e lembre-se, você é do dia, não é da noite. É isso que diz a palavra de Deus. Que Deus honra cada dia você, os seus negócios, os seus trabalhos, se você prospera abundantemente dentro do seu lar, da sua família, que a comunhão com a sua esposa, você for casado, a cada dia ela amplia com essa presença de Deus em nome de Jesus Cristo. E até a próxima semana, na presença do Senhor. Muito obrigado em Cristo Jesus.